Vamos meditar na palavra e precisamos ir rápido aqui. Quero compartilhar alguns textos com os irmãos. Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, de início, eu acredito que todos vocês irão achar que não tem tanto sentido gastar um domingo para falar sobre a existência de Deus. O título que eu escolhi é Creia que Ele existe. Amém? Mas é justamente nesse ponto que eu quero tocar com você, porque eu queria levar você a meditar na sua própria consciência, chegar a uma avaliação de quão grande é essa realidade sua a respeito dele, de quem ele é. Crer que Deus existe é fácil. Crer da maneira certa não é tão simples assim. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E você já deve dividir esse texto em duas partes. Você crê que Deus existe? Ok, acredito. Mas você já pensou que Ele se torna galardoador? Em outras palavras, Deus é uma pessoa que você encontrará com ela e que ela te dará algo mediante algo que você faz. Então talvez quando eu li o texto você não parou para pensar que você um dia vai estar de frente com Ele, falando com Ele falando com você, Ele contemplando as tuas obras, julgando as tuas obras e te recompensando segundo as tuas obras, numa relação pessoal que você tem com Ele, que é um Deus, que é uma pessoa, e você é uma pessoa, Ele te trata como uma pessoa, e muitas vezes você não trata como uma pessoa, trata como uma energia. Mas Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa. Mas na maior parte do seu tempo, Deus para você é uma energia, uma força. Você não vê como uma pessoa que irá te recompensar. Tiago capítulo 2. Lá para o finzinho da sua Bíblia. A partir do versículo 17. Assim é a fé. Olha lá, assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-te a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, se você crê, você tem que ter obras. Certo? Olha só. E ele está falando para o cara que diz que tem fé, mas que não tem obras. Ele fala: eu vou te falar da minha fé com as minhas obras. Aí ele fala assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Por que eu escolhi esse texto? Primeiro, para ficar claro que não dá para não crer que Deus não existe.
Se você tiver um pouquinho de massa cefálica, você faz uma análise e vê que não é possível uma combinação de eventos gerar tudo que existe. Alguém precisou manipular toda a criação. Não é fruto do acaso. Tanta diversidade de seres. Não é por acaso toda a nossa organização planetária, não é por acaso todo o funcionamento do nosso ecossistema, não é por acaso toda a relação, né, necessária entre, né, a fauna, a flora, né, os seres vivos, não é por acaso. Então, você crê que Deus existe? Você não é muita coisa, não. Até o diabo que não presta para nada já sabe disso. A questão aqui não é crer se Ele existe. É crer da maneira correta nele. Porque se você não crer em Deus da maneira correta, você também não se relaciona com Ele da maneira correta. Toda relação, para que funcione de maneira correta, ela precisa ter uma consciência clara dos papéis dentro dessa relação. Toda vez que, por exemplo, um filho não tem uma total consciência do que significa paternidade na vida dele, ele já não tem gratidão, reverência, respeito, obediência, né? Basta um filho não entender o papel de um pai sobre a vida dele, já essa relação pai e filho já será conturbada, errada, terá prejuízos. Mas então, primeiro que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que você creia que Ele existe. Crer em Deus não é uma coisa muito difícil, porque toda a criação já deixa claro, como está em Romanos 1, que todos os seres humanos são indesculpáveis a respeito de crer em Deus. Todo mundo sabe que Deus existe. É impossível sem alguém, uma força superior, o que é ser como é. Você já entendeu que fé sem obras é morta e que não só nós cremos, mas que existe um mundo espiritual, quer dizer que não existe só Deus, existe um mundo espiritual que são até os demônios creem, né? Mas nós como homens temos uma certa dificuldade porque somos tão humanos e naturais ainda, materiais, que nós temos a dificuldade de perceber as coisas espirituais. João 14, Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos. E os discípulos tinham essa dificuldade. E é sobre essa dificuldade que eu quero entrar na nossa conversa aqui. Foi sobre isso que o Espírito Santo veio falando comigo. Muitos irmãos ainda não alcançaram uma realidade a respeito de Deus, uma realidade tal que os faz com que eles se relacionem com Deus em fé, de uma maneira tal que faça com que eles alcancem nas suas vidas tudo aquilo que Deus tem para eles. Porque essa fé deles em Deus, que não é tão afinada a respeito de quem Deus é e quem eles são, faz com que eles também não tenham obras, porque lembra? Fé precisa de obras e obras precisa de fé, para que funcione da maneira correta. Você leu aqui. João 14, abriu aí? Jesus está falando com seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus? Crê também em mim. Eles já estavam ali. Ele já sabia que existia ali um probleminha ali. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe?
quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, o quê? Que permanece em mim, é quem faz as obras. Jesus aqui, nesta circunstância, ele era o único que tinha o Espírito Santo dentro dele. Que, na verdade, é o próprio Pai, porque o Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. E Jesus tinha o Espírito dentro dele. E ele tinha essa relação com o Pai pelo Espírito. Então a vida do Espírito que estava nele o conectava em Espírito, que ele também tinha vida no Espírito, que ele nunca teve pecado. E ele foi gerado pelo próprio Espírito. Então Jesus, que tinha o seu Espírito vivificado e que tinha o Espírito Santo dentro dele, se relacionava com o Pai a partir da vida dele no Espírito. Os discípulos ainda não entendiam isso. A realidade de Jesus naquela época é a realidade de quem hoje? Isso, a nossa, a minha e a sua, que nascemos de novo e que nosso espírito foi vivificado e agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós temos comunhão com o Espírito Santo que é um com o Pai e é um com o Filho, e com isso podemos ter comunhão o quê? Com o Pai, com o Filho, através da nossa relação com a pessoa do Espírito Santo. Agora, existe o Pai? Ai, Jesus, não me assusta. Sim. Existe o Filho? Sim. E o Espírito Santo? Você já precisa entender isto. O Pai é Espírito, Deus é Espírito. O Filho é Espírito, mas também tem um corpo. E tem um Espírito, que o nome já diz que ele é Espírito. Você é um Espírito que habita num. Um dia você sai deste corpo, receberá um novo, que é um corpo glorificado. Esse corpo glorificado é o mesmo tipo de corpo glorificado que está na dimensão que está o corpo de Jesus hoje. Onde você se relaciona tanto com o Espírito como com a matéria. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. São as três pessoas e você também é uma. Você tem que se relacionar com pessoas, não com energia, não com força, não com ideias. Você precisa começar a ter consciência, né? Como Jesus estava falando com seus discípulos assim, ó: eu e o Pai, nós somos um. Você vê a mim, você vê o Pai, porque eu faço o que eu ouço do Pai, eu faço o que eu aprendo com meu Pai. Nós estamos em constante comunhão. Eu faço o que meu Pai pede para eu fazer. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Você vê, Jesus tinha uma relação consciente da pessoa dele com a pessoa do. Participa. Para você manter sua mente aqui junto comigo. Se você começar a agir assim no seu dia a dia, você não vai fazer besteira. Porque você vai ter que começar a andar anda em espírito e não cumpre as concupiscências da carne. Pastor, como que eu ando em espírito? Quando eu tenho consciência que Deus está sempre comigo, na pessoa do Espírito Santo, e que Deus está sempre me vendo, e que Ele existe, e que Ele um dia vai me recompensar por tudo que eu fizer, segundo a minha obediência a Ele. Muita gente obedece a Bíblia. É certo ou errado? Depende do seu ponto de vista. Se você obedecer a dogmas e prefeitos não.
preceitos, errado. Isso é religião. Você obedece isso aqui porque isso aqui é a própria palavra de Deus escrita. Quando eu obedeço dogmas, preceitos, regras, eu não estou lidando diretamente com quem as estabeleceu. Irmãos, eu obedeço a Bíblia não por causa da Bíblia, eu obedeço a Bíblia por causa de Deus. A Bíblia é só uma transcrição do que Deus disse a mim. Então, quando eu desobedeço aqui, eu não estou desobedecendo isso aqui, eu estou desobedecendo Ele lá. A minha relação com Deus não é com uma coisa abstrata que eu não sei, mas que tem um livro. Não. A minha relação com Deus é como uma pessoa que está no céu, em outra dimensão, em que o Filho também está nessa outra dimensão, e que hoje aqui na minha dimensão, que eu estou preso a esta matéria, dentro deste corpo, eu me relaciono com o Espírito Santo. Estou gostando dos améns, mas ainda são poucos. Eu preciso que você ande comigo, porque se você entender o que eu estou falando, você vai parar de ver pornografia. Você vai parar de tratar sua esposa mal, tratar seu marido mal, desrespeitar o seu pai, ser devedor dos outros, fazer negócios errados, parar de falar palavrão. Sabe por que você é pecador, inveterado e não consegue mudar e vem para a igreja com essa cara lavada no domingo, mas durante a semana você é o pecador que você é? Porque você não entendeu o que eu estou pregando. Para você, não é para mim não. Porque quem tem consciência que Deus está presente, pensa no que faz, porque sabe que Ele existe e Ele recompensa quem faz, tanto no bem como no mal. É outra história, meu. Bom, vamos continuar. Abre aí João 20. Um pouquinho mais para frente, estamos no 14. Só que eu estou cansado. Irmãos, eu cuido hoje de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. A conversa começa com os problemas das pessoas. Os problemas só existem porque elas não lidam com Deus. Elas lidam com problemas, com elas e com o livro. Elas querem regras. Cara, não vou pegar mamão de novo não. É exemplo ruim. Você é só exemplo bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você está comigo. Saiu com o pastor Ricardo. Nós fomos dar uma volta. Aí, você abre seu celular para ver pornografia comigo lá, do seu lado? Sim ou não? Ué, eu existo para você mais do que Deus? Eu não entendi. Então você não crê que Deus existe. Porque se você crê que Deus existe, é onipresente. Ele é onisciente. Eu não sou onisciente. E Ele é onipotente. Ele pode fazer o que quiser com você. Eu não posso. Então você vem dizer para mim que você é crente, crê que Deus existe, quando você faz as barbaridades que você faz, mas não as faria se um homem que não paga as suas contas, a quem você não deve nada, você respeita mais do que a ele? Tu é doido. Você é doido. Essa sua crença aí é uma crendice. É disso que eu estou falando hoje aqui. É disso que eu estou falando hoje aqui. A tua crença é uma crendice, não presta para nada, é papo furado de religião. Se você faz coisas fora da minha presença,
Quem sou eu? Eu não pago as suas contas, eu não vivo na sua casa, eu não te criei, você não deve nada para mim. Eu sou só uma figura religiosa. Tem gente que não fala palavrão perto de mim. Você acha isso bonito? Isso é o cúmulo da hipocrisia. Você não deve falar por causa do Deus que você crê que existe. Que você diz que crê, mas a fé sem obras, viu como você não crê, bicho? Tem gente aqui que vai ter que se converter depois de 20 anos na igreja hoje. Eu falo, tem muita gente na igreja que ainda não nasceu de novo, só adotou uma religião. E eu estou cansado, porque eu preciso cuidar das pessoas. A minha agenda, todo dia, pastor, só tem um minuto para mim, só tem um minuto para mim. Eu falo, Jesus, onde eu como tanto minuto? Preciso multiplicar o dia. Não tem. Aí você vai conversar, 95% das minhas conversas, as pessoas só estão como estão porque não têm consciência de Deus. Olha só, abriu aí João 20, 24. Cara, a hora que você realmente crê que Deus existe, tratado, acabou, tua vida muda. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Você para de fazer besteira. Temor é o princípio da sabedoria. Temeu a Deus, já fica esperto. Ué, porque você teme o pastor, você já fica esperto? Imagina Deus. Eu não posso te mandar para o inferno. Tem gente que pensou, ainda bem. Tá vendo? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu pouco te vejo. Quem te manda para o inferno te vê 24 horas por dia e conhece o teu coração. Sabe da sua safadeza lá no escritório. Sabe que você não crê nele, porque você não teme ele. Porque você não se submete a ele. Porque você pinta e borda com as regras dele, fazendo dele um paspalho. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. João 20, 24. Estava com eles e veio Jesus, disseram depois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Marrento. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Porta fechada, Jesus, no novo corpo dele, passa até pela matéria. Vral. É outro nível. Esse corpo glorificado transita nas dimensões. Muito louco. Eu quero isso aí. Jesus tem um corpo. Você vai ver esse corpo, você vai ver as marcas dele um dia. Cara, para pensar, eu gosto de pensar nessas coisas. Cara, um dia eu vou ver Jesus como ele era aqui há 2000 anos atrás, cara. Lógico que não é exatamente que esse corpo glorificado deve ter alguma... Tem a glória dele, né? Que está sobre ali. Vai ser fantástico, mas a gente vai conseguir. Vai ser, sei lá. Vai ser demais, cara. Vai ser demais. Cara, eu fico pensando no dia que eu encontrar com os anjos. Cara, os anjos devem ser o negócio mais louco que tem. Mas também fico pensando no dia que eu ver demônio. O mundo espiritual existe para você ou para você é televisão, celular?
vida que segue. E tu é crente. Depois disse para Tomé, passou vergonha. Põe aqui teu dedo e vê minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas Jesus falando para o cara, faz logo uma escolha, meu filho. Porque crer é uma decisão. Olha para mim. Crer é uma decisão. Você precisa decidir se você vai continuar incrédulo, vivendo o seu esquema, ou se você vai para Deus. Aí, Tomé respondeu a ele, né? Senhor meu, Deus meu, agora que viu é moleza. Jesus virou para ele e falou, por que me viste? Tomé, você creu? Bem-aventurados que não viram. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que Deus não pode aparecer aqui para você? Porque se Deus aparecer para você, não tem mais fé. E a salvação é pela? Você crê que esse celular existe? Não, você não crê, filho, você sabe. Não tem mais fé aqui. A sua salvação é pela fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu não vejo. Era como se eu estivesse dizendo assim, tem um celular espiritual aqui na minha mão. Você acredita? Lógico que não, você sabe que eu estou só dando um exemplo. Mas eu poderia estar com uma visão espiritual, e nas minhas vestes espirituais, eu poderia estar com um cetro na minha mão. E aí um profeta, uma pessoa que tem visão espiritual, poderia falar, ele está pregando e na mão dele tem um cetro. Verdade ou mentira? Se você crê, vai funcionar para você. Porque espiritualmente eu posso ter. Mas como você não acredita nas coisas espirituais? Pastor, eu acredito. Ué, mas você não acredita nem que Deus está presente o dia inteiro com você? Como é que você acredita no resto? Está na hora de a gente parar e decidir se a gente vai ser crente ou não. Por isso que eu li esse texto. Tomé, agora porque você creu, viu, você vai crer? Não, bem-aventurado é quem não vê e crê. Porque depois que vê, não tem mais o que crer. É lógico que, meu Deus, Senhor meu. Ué, depois de pôr a mão aqui, você devia estar com a cara no pó, pedindo misericórdia. E muita gente, naquele dia, no dia do Senhor, vai para a cara para o pó. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. E ele vai falar, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Sabe por quê? O nome de Jesus tem poder, cara. Então, se você não crê, mas quem crê tiver buscando a você e crê no nome dele, vai funcionar para ele. E daqui a pouco você está achando que é você, nunca foi você, tudo foi ele. Você mesmo
pouco teve realidade com ele. Isso é muito sério. Deixa eu te falar, ó, Deus para você é uma ideia que te levou a uma conclusão. Em outras palavras, Deus é uma dedução a partir de um raciocínio lógico. Logicamente falando, olhando tudo isso, Deus existe. Ah, então tá, eu acredito que Deus existe. É esse o seu acredito que Deus existe? Ou Deus para você, ele é uma pessoa em que você pode falar com ele, trabalhar com ele? Qual é a sua realidade a respeito de Deus? Deus é uma ideia ou Deus é uma pessoa? Se Deus for uma ideia, você ainda não entendeu muita coisa. Porque se Deus é uma ideia, o sacrifício dele ainda não funciona para você, porque você ainda não entendeu a morte, ressurreição, ascensão e reinado dele. Por isso que eu posso dizer que talvez você ainda não nasceu de novo. Quando eu falo, quem é Deus para você? A pessoa, ele deve ser assim, eu acredito que ele seja assim. Você tem que saber quem é Deus, como ele é. Está tudo aqui. É que a aula não é essa hoje. A maioria conhece Deus de ouvir dizer da sua existência e acredito, né? Afinal, eu não sou burro. Não é impossível de uma explosão cósmica isso aqui existir, tudo existir. Então é lógico, lógico que é lógico. Por isso que, volto a dizer, Romanos 1 deixa clara essa lógica. Por isso que todo mundo é indesculpável. Agora, não deveria pensar que isso foi feito por uma energia, mas que isso foi feito por vou usar um termo só para explicar, indivíduo, tratando Deus com respeito. A maioria das pessoas, elas não conhecem Deus pelo Espírito. Elas conhecem Deus a partir de um raciocínio. Quando você conhece Deus a partir de um raciocínio, o seu comprometimento com Ele não é fundamentado numa relação pessoal com alguém. Por isso que você vive como vive. Como que eu correspondo a uma força? Eu correspondo a uma pessoa. Total lógica. Vamos lá. Deixa eu dar exemplo do que eu estou falando na prática para vocês, do que vocês podem viver. João capítulo 4. Acho melhor cancelar o próximo culto, que eu estou só no início. Eu sabia que ia dar problema hoje. Mas é muito sério. Isso aqui é muito sério, cara. João capítulo 4. A partir do versículo 20. Olha essa história. Jesus era incrível, cara. Deus fez a Bíblia. Está tudo aqui, cara. Está tudo explicadinho nos detalhes, com exemplo ainda. Formidável. Jesus está ali, né? Encontra com aquela mulher samaritana, e aquela mulher, Jesus se revela a ela como alguém da parte de Deus, porque Jesus fala do seu pecado.
só Jesus, só alguém sendo da parte de Deus poderia saber toda a história de vida dela e, sendo um desconhecido, falar a própria história completa de vida dela a ela. Quando ele fala que tem 5 maridos, o marido que tem atual não é dela, ela vira e fala: vejo que você é um profeta, porque não tem como alguém humanamente, sem ter uma conexão com Deus, tenha tamanho conhecimento da minha vida. Então Jesus já vai na relação de conversa ali com ela, né? Numa relação de filho de Deus, ali conversando com uma mulher samaritana. E a partir do versículo 20, né, vamos ler o 19, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, e nem em Jerusalém, né, adorareis ao Pai. Vós, aí Jesus já vem na lata aqui, porque os samaritanos já não tinham tanta realidade em termos de conhecimento, havia uma distorção na religiosidade deles, né? No conhecimento deles, eles tinham uma mistura ali de adoração. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Chegou a hora, até aquela hora não dava para ser assim, porque não estava sendo liberada a nova era, que seria a era da graça, onde o véu seria rasgado, o homem seria vivificado, receberia a vida no Espírito e voltaria a ter realidade no Espírito para poder se lidar com Deus nessa nova realidade em Espírito. E aí Jesus fala para ela então, porque o Pai, 24, aí Deus explica isso para ela. Deus é um, e os que o adoram devem adorá-lo em... Então você adora com o quê? É a partir de uma consciência interior, não a partir de um raciocínio lógico. Deixa eu explicar. Não tente entender Deus com a sua lógica, ele não cabe na sua lógica. Porque Deus está numa dimensão muito além da sua lógica. A sua lógica é limitada ao seu conhecimento. O seu conhecimento é muito finito perto da infinidade da grandeza de Deus e do poder de Deus. Então nunca tente entender Deus com a sua lógica. Certo? Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse, né? Eu sei que vem o Messias, que chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Uau! Alguém já havia ido lá pregar para essa mulher a respeito de Jesus. Fantástico. Aí Jesus fala para ela, mas ela acho que não está captando 100% da realidade. O que Jesus responde para ela no 25? Tem cola? Ah, a cola está atrasada. O que Jesus fala para ela? Você imagina a situação. Você tem uma mulher pecadora. Essa mulher aprendeu sobre as coisas. Ela tinha um estilo de vida religioso. Já havia sido pregada a verdade para ela. Ela não vivia essa realidade, tanto em santidade como em adoração de realidade. Mas ela tinha uma medida de temor, mediante a medida pequena que ela conhecia. Jesus está se relacionando com ela. Jesus sabe que no coração aquela mulher queria crer na verdade, mas ela não conhecia a verdade. Jesus apresenta para ela a verdade. Mas você percebe que num ponto ela não conseguiu captar a grandeza da verdade, porque quando ela fala que
quando o Messias viesse, ele ia falar sobre todas as coisas. Jesus vira para ela e fala: sou eu sou que fala contigo, eu sou o Messias. Aí chegaram os discípulos. Olha que legal essa parte. É que eu não vou ler tudo porque não é a pregação, esse texto. Porque texto aqui para fazer um estudo maravilhoso sobre isso que estão falando. Você faz na sua casa, vai ser uma bênção. A mulher então deixou seu cântaro, 28, foi no caminho, 29. Ela fala: vinde, vê o homem que disse todas as coisas que eu tenho feito, não é este o Cristo? Quer dizer, ela ainda está falando. Ela olhou e falou: mas será que é? Será que não é? Largou os negócios, correu para a cidade, falou com os amigos dela, falou: vamos lá, vamos ver qual que é. Né? Aí eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos suplicavam, dizendo: mestre, come. Olha só, Jesus estava tão cheio do Espírito Santo que estava em outro nível de realidade de tudo que estava acontecendo ali. Eu tenho alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos diziam: acaso alguém trouxe algo para ele aqui de comer? Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Cara, Jesus estava em outro nível. Não dizeis vós, ainda há 4 meses e então virá a colheita? Eis que eu vos digo, né? Levantai os vossos olhos, vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Cara, os caras deviam estar assim: do que ele está falando, cara? Porque eles ainda não tinham uma vida no Espírito para entender tudo o que Jesus, só que depois eles iam entender, né? Olha só que demais, Jesus vira e fala assim, talvez você não prestou atenção nisso: o que ceifa recebe o salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Rapaz, Jesus está falando: alguém apareceu aqui, semeou nessa mulher, eu vim aqui, já reguei e já saí colhendo. Olha a colheita aí, os caras crendo aqui, ó. Eles estão prontinhos, todo mundo para se converter. Nós estamos preocupados com comida, com essa vida natural. A gente devia estar preocupado de encher o reino de Deus. O campo já está pronto para a colheita. Já teve gente antes aqui pregando. Está na hora da gente vir colher. Alguém já tinha pregado. Aquela mulher já tinha crido, não foi o que ela falou? O que ela falou? Qual o versículo que fala que ela já tinha crido aí? 20 o quê? 25? Deixa eu ver aqui. Você tem a Bíblia, né? Isso, 25, é tão esperto. Ela já tinha crido, porque ela falou: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Quer dizer, ela já tinha o quê? Crido no Messias. Só que alguém agora precisava trazer a realidade espiritual para ela das coisas. Onde eu quero chegar com esse texto? O conhecimento teórico não substitui a experiência. Entendeu? Aquela mulher tinha um conhecimento teórico, uma prática religiosa, mas que não era o suficiente para ela ter a realidade. O seu conhecimento teórico da Bíblia, de Deus, de Jesus, que te leva talvez a vir domingo na igreja, falar crentez e mudar um pouco a sua vida, não substitui a sua necessidade de experiência com o Espírito Santo e com Deus Espírito. Fantástico. Deixa eu te falar, irmãos.
Deus precisa deixar de ser uma força, uma energia, amor. Deus é amor. Né? Quando as pessoas falam Deus é amor, estão falando do sentimento. Deus não é sentimento. Deus é uma pessoa. Tratam Deus como se Deus fosse um fenômeno. Deus não é um fenômeno da natureza ou da emoção. Não. Deus é uma pessoa que deve ser adorado, temido e seguido, obedecido. Se você não lida com Ele assim, você tem um problema na sua fé. A sua fé é uma fé fraca. Todo mundo que sustenta um conceito a respeito de Deus, diferente de que Deus é uma pessoa, não conhece a Deus. Porque quem trata Deus como um conceito, não como uma pessoa, não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode ter fé em Deus, porque fé é a certeza de algo. Como é que eu posso ter certeza de algo que eu não conheço? Esse conhecer tem a ver com algo do Espírito, não tem a ver com conhecer material. Existencial na nossa dimensão. A sua fé, então, em outras palavras, ela exige que você creia na pessoa de Deus. A sua fé exige que se creia na pessoa de Deus. Hebreus 11, 6, segunda parte do versículo, que foi o primeiro texto que eu li hoje pela manhã. Diz o quê? Aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe. Tanto que Jesus já ensinou as pessoas a orar como? Como começa a oração que Jesus nos deixou? Pai nosso. Olha lá, vamos lá. Pai, porque Ele é o Filho e tem o Espírito que está em nós. Pai, Filho, Espírito. Pai, o quê? Que está onde? Para você ter consciência clara de onde Ele está. O Espírito está onde? Não me assustem. O Espírito é o que está na terra. Eu vou para o Pai, Jesus diz, eu vou para o Pai e vos enviarei o que é o. Então, o Pai estava lá, o Filho estava aqui, o Filho saiu daqui, foi para lá com o Pai, ele indo para lá com o Pai, o Espírito que estava com o Pai veio para cá. Você está aqui porque ainda está nesse corpo. Quando você morre, o seu espírito volta para o. Deus é Pai? E você é um filho obediente e desobediente, presente, que o ama ou respeita? Como é que é a sua história com Ele? Viu como falta consciência? Se falta consciência, falta fé. Porque fé é certeza. Não tem certeza com falta de consciência. Aonde a falta de consciência, a falta de convicção. Onde a falta de convicção, a falta de fé. Se a falta de fé, está decretando uma medida de fé. Por isso que Jesus falava, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Sabe os crente bully? Pouca fé? Está cheio.
Me assusta os crentes de hoje. Porque eu vou conversar com as pessoas fazem umas coisas que eu falo, tá de brincadeira? Deus é o que para você? Sabe, irmãos, você vai ter um grave problema na sua vida se você não se relacionar com Deus de uma forma pessoal. Quando as pessoas, olha só, olha o que eu vou dizer. Eu estou falando isso por experiência, porque eu lido com gente todo dia. Eu vejo as pessoas tentando amar um ideal. Cara, isso aqui é o ideal, eu quero ser assim. Eu vejo as pessoas tentando cumprir princípios. Isso é legal? É legal ter ideal. É legal respeitar princípios. É legal amar igreja e instituição. Tudo isso é legal, mas é humano. É legal, acho bonito, mas é humano. Você não vai conseguir, porque a tua carne milita contra o teu espírito. Mas como você não tem uma realidade no espírito, você tenta respeitar a igreja, você tenta respeitar o padrão da igreja, você tenta cumprir o modelo da igreja, você tenta cumprir a Bíblia, você tenta seguir os valores da Bíblia, você tenta fazer as coisas, mas você não consegue, sabe por quê? Porque não é pelo Espírito. Você não está lidando com Deus pessoa, você está lidando com regras, preceitos, uma instituição. Você nunca vai ser fiel à instituição. Você não é de Deus o bastante para ser fiel a nada, nem a você mesmo. Agora, quando você vive pelo Espírito, você é fiel a Deus e a tudo mais. Entende o que eu quero dizer? A nossa carne nos trai. Se eu não ando no Espírito, cara, eu posso amar a igreja, mas piso na bola com a igreja. Eu posso amar a minha Bíblia, mas eu não consigo cumprir a minha Bíblia. Eu posso ter entendido a regra, mas eu não consigo cumprir a regra. Porque a carne é desobediente. Agora, a vida no Espírito não tem mais a ver com a igreja e instituição, não tem mais a ver com a Bíblia livro, não tem mais a ver com regra, tem a ver com Deus. Viu como é parecido, mas é muito diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? É parecido demais, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente. Uma coisa é lidar com o livro não me manda para o inferno, o livro não me condena, o livro não abre porta para demônio, o livro não é um livro. Igreja, tem outra, eu saio dessa e vou para outra. Outro modelo, pronto. Com Deus não é assim, não tem duas palavras, não tem dois céus, não tem duas, três opções. Por que os crentes ficam pulando de igreja? Porque eles não veem Deus, eles veem igreja. Por que os crentes ele reclama dos pecados dele, falando que não... Essa semana passada, falou para mim, semana passada, retrasada, quer dizer, eu falando para a pessoa, pastor, eu estou muito frustrado com a igreja, desiludido com a igreja já errou comigo. Vai continuar errando, querido, é um monte de homem tentando acertar, que hora a gente consegue, tem hora que a gente não consegue, tem hora que a gente vê, tem hora que a gente não vê, tem hora que a gente foca no lugar errado. Agora, se você está olhando para homens, não está olhando para Deus, deixa eu te falar, não existe um pastor Jesus Cristo, nenhuma igreja é perfeita. Eu já fui de outras igrejas, vai continuar sendo de outras, querido, porque seus olhos têm que estar no Senhor, você está pondo os olhos nos homens. Quer dizer, ele chama o problema dele o outro,
Não, o problema dele é ele mesmo com Deus, que ele ainda não é resolvido. Ele está transferindo a responsabilidade da própria vida dele para os outros, para a instituição, para o pastor, para a mulher, para o marido, para os amigos, para os irmãos da igreja. Então Deus não pode te mandar para Patmos. Então você não pode morrer numa cruz de cabeça para baixo igual Pedro. Você não pode perder a cabeça na bandeja igual Paulo. Você não pode morrer numa estrada de Roma, pegando fogo vivo, iluminando a estrada para o exército romano passar. Ah, como Deus vai deixar isso acontecer comigo? Hã? Ele já te salvou, querido. Ele já começou pelo fim. Ele já garantiu a sua eternidade com um corpo maravilhoso. Como você vai morrer aqui, pouco importa agora. Ele já começou, sabe? Eu vejo as pessoas preocupadas com tudo desse mundo, sem um pingo de preocupação com a eternidade. Não entendeu nada. Isso é outra pregação. Eu estou preparando, viu? Eu estou preparando uma para esses negócios de dinheiro, de trabalho. É outro tema. Já estou escrevendo um tempo. Porque eu não aguento. Se não der certo... O que tem que dar certo aqui? A sua vontade ou a de Deus? Quem que tem que ser adorado aqui? Você ou Deus? Quem é o centro das atenções? Você ou Deus? O reino é qual? O seu ou o dele? Quem trabalha para quem? Ele para você ou você para ele? Quem é Deus? Você ou ele? Fica para o próximo capítulo. Porque é muito difícil, como pastor, lidar com as pessoas que estão vendo Deus do jeito errado. Tem hora que eu penso que eu estou falando grego. Não é assim que o pai fala para o filho? Estou falando grego. É, porque você está falando A, o cara está entendendo C. Mas porque ele lida com Deus do jeito C. Ele não quer o Deus A. Ele quer o Deus dele, que ele criou para ele, que lhe é confortável. Um Deus que ele gosta de pensar que não está vendo, gosta de pensar que não sabe, gosta de pensar que não é presente, gosta de pensar que não vai dar de cara com ele amanhã. Sabe Adão? Adão, ele acha que pôr uma folha de figueira e se esconder atrás da moita resolvia alguma coisa. Dá uma de desentendido, resolvia alguma coisa. Tem um monte de Adão na igreja hoje em dia. Achar que pôr a culpa na mulher resolve alguma coisa. Ainda, quer dizer, a culpa nele. Foi a mulher que você me deu. Hã? Mas é brincadeira? Deus é brincadeira? Bota a folhinha, vai para trás da moita e ainda aponta o dedo? É assim que você vai entrar na eternidade? Achar que vai entrar bonitão lá? Agindo com a vida desse jeito? João 14. Acabou meu tempo. Aliás, já faz tempo. Estou nem na metade. Falei para minha esposa ontem à noite que esse negócio ia demorar. Falei, mozinho, vai demorar.
Pula João 14. Deixa eu te explicar, vou tentar ser prático, eu preciso terminar. Você possui no seu espírito, se você nasceu de novo, a capacidade que lhe permite, não estou falando que você já conhece, falei que lhe permite, porque se você não usar, não funciona. Pastor, como eu uso? Pela fé, agindo por fé. Agir por fé é o quê? É fazer crendo que está funcionando, ainda que não está vendo funcionar, mas crê que funciona, por isso faz. Captou a mensagem? Você possui no seu espírito a capacidade que permite conhecer Deus e o mundo espiritual, porque é onde eu queria entrar, minha pregação ia começar agora. Mundo espiritual. Você tem a capacidade de conhecer Deus e o mundo espiritual tão certo quanto você conhece as coisas materiais através dos 5 sentidos. Porque você tem uma visão espiritual, uma audição espiritual, um olfato espiritual, uma boca espiritual. Você tem alcance espiritual, você tem mover espiritual. Você tem dimensão espiritual. Você tem Deus, você tem anjos, você tem demônios, você tem ambientes espirituais, você tem ambientes territoriais, você tem governantes espirituais, você tem atmosfera espiritual. Tudo isso existe. Em outras palavras, para você entender, quem gosta um pouco de filme, é Matrix. Já assistiram Matrix? Ali dá para entender um pouco do que eu estou falando. O que você vê, na verdade não é. Porque o que você vê é fruto daquilo que você não vê. Porque a dimensão que você não vê é mais real do que a que você está vendo, porque ela tem um poder muito mais além dimensional e influenciável do que o que se vê. Porque o que se não vê, se tem influência sobre o que vê, ele tem muito mais poder de influência. Porque você consegue refutar o que vê, mas não refuta o que não vê, e pode ser enganado pelo que não vê muito mais facilmente do que enganado pelo que vê. Então os demônios se valem disso, do que você não vê e não percebe. E como eles têm acesso às pessoas através do pecado, eles conseguem manipular o que se vê a partir de algo que não se vê, mas que pelo Espírito se pode ver. Mas se você não vive pelo Espírito, crendo que existe o que não se vê, na dimensão, inclusive dentro da que se vê, em outras palavras, o espiritual é tão real quanto o seu real, na verdade mais real, porque o que é real, na verdade é manipulado pelo que não é, então uma distorção manipulada por uma real influência. Em outras palavras, nem tudo que você vê é o que é. Na verdade, é uma tendência para levar aquilo que se quer que seja. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é só uma transição para aquilo que já foi determinado pelo que não viu, mas que se anteveio, que é uma manipulação para que venha a ser. Então, em outras palavras, tu é trouxa. E você tem a capacidade hoje no seu espírito de perceber essas coisas, perceber, entrar num lugar e saber. Olha, irmão, nós estamos tão viajantes na maionese hoje em dia. Eu vou correr aqui, posso correr? Eu tenho que correr, né? Posso não, vou ter que correr. Mas vou dar um exemplo do que eu estou falando. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Eu quero dar um exemplo bíblico para você entender como a gente se tornou totalmente materialista, humanista, raso nas coisas espirituais. Olha, eu falei Atos 12? Isso, falei Atos 12. Deixa eu abrir aqui. Olha essa história. Essa história aqui, de Atos 12, Jesus já estava lá onde?
Oh, não me assusta. Onde Jesus estava? Os discípulos estavam cheios do Espírito. Então quem que está na terra? O Espírito. Na terra tem dois tipos de gente: os mortos e os vivificados. Ok? Ó, versículo 4. Né? Herodes estava ali maltratando as pessoas da igreja. Então Herodes estava prendendo a galera. Matou Tiago, irmão de João, na espada. E aí ele viu que isso agradou os judeus. Ele pegou Pedro. Pô, matou, olha só. Já bagunçou tua teologia, né? Porque se você é crente, agrada a Deus, é cheio do Espírito Santo, nada de ruim acontece com você. Entendeu nada, inocente. Quer dizer, entendeu nada, culpado. É outro, tá vendo como já é outra teologia? Mas essa é a outra pregação que eu estou preparando. Esperem, vai ser legal. Então, havendo prendido quem? Pedro, porque ele viu que deu certo com um, agradou os caras, vou prender o outro, vou pegar o outro. Mas não era a hora do outro. Amém? O que importa é a hora. Porque quem decide a hora? Se você tiver no propósito. Se não tiver no propósito, é você mesmo com as besteiras que você faz. Pula do prédio e vê se ele faz você ficar vivo. Havendo prendido, colocou na prisão, entregando quatro quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. Uau! E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia, e não sabia se era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que viu uma visão, que ele ficou alucinado. Ele falou: meu Deus, isso está acontecendo? Será que eu estou tendo um sonho? Ele ficou, era real, mas tão surreal, em outras palavras, tão sobrenatural, que ele, fantástico. Sabe o que eu acho louco? Que está escrito aqui que muitos receberiam anjos na sua casa para comer e não saberiam. Será que a gente já recebeu um anjo? Mas você nem acredita em anjo. A maioria. Não, eu acredito, do jeito que você acredita em Deus. Quando eles passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, saíram e percorreram a rua, imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado-se a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Ela também ficou atônita, e disseram: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim, e eles diziam: é o seu anjo. Os caras andavam em outro nível de realidade espiritual. Olha o papo deles.
Pedro continuava batendo e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, declarou como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse, vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou os guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi para a Judéia, para a Cesareia e permaneceu ali. Quer dizer, quando você tem uma igreja que ora, quando você ora, quando você é temente a Deus, você anda... Ontem eu estava vendo um cara aqui famoso, milhões de seguidores, fazendo um vídeo. Aí lá, andando de bicicleta, fazendo vídeo, falando, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E começou a falar. Aquela coisa de motivacional. Espera aí, querido, não é motivacional não. Que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Se Pedro não tivesse propósito para cumprir, ele tinha morrido ali mesmo. Então não comece a distorcer a Bíblia para o seu favor, não. Se você entende quem é Deus, obedece a Deus, anda no padrão de Deus, as coisas funcionam para você, a maneira de Deus, se for necessário o sobrenatural de Deus intervir sobre a sua vida, ele irá acontecer. Se não for necessário, é ali mesmo que você fica. Porque você não crê. O sobrenatural precisa do crer para funcionar. Então, eu vejo a própria igreja primitiva, ela tinha uma consciência de realidade sobrenatural tão grande quanto a própria realidade natural deles. E é isso que fazia com que eles andassem em outro nível de santidade, outro nível de autoridade, outro nível de poder, outro nível de influência. A igreja hoje não tem autoridade, santidade, poder e influência, porque ela também não vive por fé e não tem consciência da realidade espiritual em que eles já deveriam estar andando. Aonde se preocupa com o que Deus pensa, não com o que Ele quer. E uma vez que você se preocupa com o que Deus quer, porque você respeita Ele na pessoa dEle, da grandeza de quem Ele é, Ele também vai lidar com você. Dentro dessa dimensão sobrenatural que você colocou em realidade para você. Então eu quero dizer o seguinte, que Deus e o mundo espiritual são reais. E você que precisa escolher se você vai ser só uma pessoa natural ou se você também vai ser uma pessoa espiritual. Se você vai lidar com Deus como uma pessoa e com o mundo espiritual como uma realidade, ou se você vai continuar vivendo uma vida aqui na terra praticando religião. Você precisa escolher, né? Eu escrevi aqui. A nossa mente insiste em criar um contraste entre o real e o espiritual. Mas esse contraste não existe. O que existe é o contraste entre o real e o imaginário. Irmão, pare de tentar a palavra diz que é assim que é. Eu não estou vendo, eu não preciso ver, eu só preciso crer. Se a Bíblia diz que é. E se assim é assim que eu creio. E se é assim que eu creio, é assim que eu vivo. E por que, deixa eu lhe falar, quero terminar te falando isso. Você quer ver para crer, lembra, isso daí não funciona nas coisas de Deus. A regra é o contrário. É crer para... Quando Paulo chega e fala assim, ainda que ele me mate, eu creio nele. Ele estava deixando claro isso. Não tem como negar. Já é tão real a minha realidade com ele,
que ainda que eu quisesse agora descrer, não dá para descrer, porque já não tem mais a ver com crença, tem a ver com experiência. Outro dia, uma pessoa querida minha, um familiar, falando para mim: gostaria de acreditar como você, mas eu não acredito em Deus. Eu falei para ele: eu também não acredito mais em Deus. Isso daí é a fase anterior da minha experiência. Hoje, nem que eu queira não crer, não dá mais, porque Ele é real para mim. Ele não é mais fruto de uma crença. Hoje Ele é uma experiência. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Não tem mais como eu negar. Tem gente que está me ouvindo aqui. Você está até chateado com essa pregação, porque eu pus você na parede. Mas quem pôs é o Espírito Santo, que te ama e quer que você pare de andar por aí enganado, a seu próprio respeito e a respeito das suas próprias convicções. E Ele quer dizer o seguinte: se você não se arrepender dos seus pecados, não se converter dos seus maus caminhos, você vai para o inferno, mesmo brincando de vir à igreja domingo. Porque fé sem obras é morta. Então, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está na hora da gente buscar Deus como é devido. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Deus abençoe.